Saudações, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo da família Decolores. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de vocês. Vamos partilhar um pouco do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. E quando os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão, a febre o deixou. Ela se levantou e pôs-se a servir. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas, possuídas pelos demônios. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs decolores, o Evangelho de hoje, ele vem nos falar sobre a fé, principalmente a fé de cada um de nós, cristãos, que estamos no estado de conversão. Porém, Jesus mostra a cura que ele fez no empregado do centurião romano, onde nessa mesma passagem, só pelo oficial romano se aproximar de Jesus, porque ele não era judeu e naquele tempo era proibido, não era bem a relação entre judeus e romanos. Jesus foi, os próprios que estavam ali ao redor dele, como diz o próprio Jesus, os discípulos dele, que andavam com Jesus naquele momento, eles começaram a conversar um com o outro, como dissesse assim: por que Jesus está conversando com o romano? Será que Jesus, nós podemos conversar com o romano? É isso que Jesus veio quebrar, esse tabu que existe até hoje entre nós, de que a gente muitas vezes julgamos pela aparência, julgamos pelo defeito do outro, e também pela forma ou pela religião. E Jesus não veio por isso. Jesus veio para salvar, e salvar pelo nosso coração. É tão provável que ele disse assim: nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém, em todo Israel. Nunca encontrei tamanha fé em todo Israel. Por quê? Mesmo ele sendo romano, o romano era aquele que acreditava em outros deuses, Ele não acreditava no Deus Criador, o Deus nosso Pai Criador. Eles acreditavam nos deuses deles, mas ele, sabendo que Jesus curava, ele teve fé, e a fé dele fez com que Jesus fizesse um dos maiores milagres de Jesus, porque Jesus curou sem nem tocar. Ele disse: vá e seja feita a sua vontade, que é a vontade pela fé
do oficial romano curou o seu empregado. Jesus vai mais adiante e ele fala para nós que se somos cristãos, que se achamos muitas vezes que temos um lugar privilegiado, porque fazemos parte de um grupo, fazemos parte de um movimento, fazemos parte de uma pastoral. Aí Jesus diz: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Ele disse que o romano tinha mais fé do que os próprios judeus, né? E vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. É esse cuidado que nós devemos ter, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente fazemos parte de pastoral, estamos pregando dentro da igreja, somos ministros da palavra, ministros da Eucaristia, estamos empenhados, mas a nossa fé é pequena, menor do que, como o próprio diz na parábola da semente, né? De mostarda. A nossa fé é tão pequena, cremos alienatório, e a gente tem que ter aquela fé convicta, como teve o oficial romano. Ele disse: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas se disser uma só palavra, o meu servo será curado. Porque ele sabia que tinha pessoas a seu dispor, e ele dizia: vai, e ele ia, vem, e ele vinha. E assim é o que Jesus quer, que a nossa fé seja dessa forma, que a gente creia que realmente ele é capaz de mudar e de transformar tudo, e de modo especial o nosso coração. Que a nossa transformação, a nossa conversão seja realmente baseada na palavra de Deus, como Jesus curava. Ele diz que Jesus curava e expulsava demônios pela sua palavra, pela palavra do Pai, pelo que estava nas Escrituras. Jesus contradisse muito, e foi a causa da sua perseguição ele se saiu de muitas leis que o povo vivia seguindo as leis de Moisés naquela época, os judeus. E Jesus veio para quebrar aquele tabu, que não era só os que criam na lei de Moisés que seria salvo, mas sim aquele, como o centurião, como oficial romano, foi a busca da cura do seu empregado, porque ele acreditou e teve fé em Cristo. Era esse que Jesus Cristo quer. É essa fé que Cristo quer que nós tenhamos. Esta fé que cada um de nós devemos ter no Cristo. Principalmente nós que somos igreja, somos de movimentos de igreja. Principalmente nós, cursilistas, que fazemos parte do MCC, esse movimento maravilhoso, que temos como patrono nosso Paulo Apóstolo, São Paulo, que foi um homem que foi um exemplo de fé. Com isso, nós temos que ser como Paulo, ser como esse oficial romano, acreditar em Jesus Cristo e que a nossa fé transforme as nossas vidas e seja como o cursilista, transforme nossos ambientes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.